Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Chegamos a 2 Reis, capítulo 15, o reinado de Azarias de Judá, e contempla também 2 Crônicas, capítulo 26, e diz o texto: No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Tão somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. O Senhor feriu ao rei, e este ficou leproso até o dia da sua morte, e habitava numa casa separada. Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa e governava o povo da terra. Era os mais atos de Azarias e tudo que fez, porventura, não estão escritos nos livros da história dos reis de Israel? Descansou Azarias com seus pais e os sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Então aqui nós também começamos a ver um pouco a respeito desse filho de Amazias, chamado Azarias. Olha os nomes, como são parecidos, né? Amazias era o pai, Azarias o filho. E é interessante, esse rei Azarias, ele tem um nome diferente quando é narrado lá em 2 Crônicas, capítulo 26. Também Uzias. E é interessante isso. Então aqui no capítulo 15, o livro dos reis retoma agora ao reino do sul, descrevendo como Azarias se tornou o 10º rei da história de Judá. Foi um dos reis mais estáveis de Judá, iniciando seu governo aos 16 anos e reinando durante 52 anos. Azarias é lembrado como rei leproso. O Senhor o puniu por lepra por causa da sua tolerância com a idolatria. Também era conhecido como Uzias. Por ocasião da morte de Uzias, o profeta Isaías recebeu uma revelação especial de Deus. Então lá em Isaías capítulo 6, versículo 1 diz: no ano em que morreu o rei Uzias, aí ele vai entrar e ele vai ter aquela visão, né, da presença de Deus, que o anjo pega uma tenaz do trono e purifica a boca de Isaías. Então, nós vemos aqui que esse rei é contemporâneo desse profeta chamado Isaías, que escreveu um nome, né, o profeta messiânico, muito conhecido. Então, você pode observar que nesse período aqui é quando é escrito o livro de Isaías. Então, é muito importante nós entendermos isso, né, porque não somente nesse período, mas após a morte do rei. E aqui nós vemos que esse rei ele era muito bem sucedido, um rei que tinha muitas habilidades, diz que ele tinha muitos homens ao seu serviço, fabricou muitas armas de guerra, fundas, né, espadas, lanças. Era um rei muito bem sucedido. O que nos chama a atenção aqui, lendo primeiramente de forma sem um conhecimento prévio, diz aqui: o Senhor feriu ao rei e este ficou leproso até o dia da sua morte. Está no capítulo 15, no versículo 5. E a gente fica assim, o Senhor feriu, né? Então, nós precisamos entender essa construção do texto. Nós precisamos entender porque ele foi ferido. Diz lá em 2 Crônicas, capítulo 26 e o versículo 16 assim: Mas havendo já se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Olha, ele era um deus pagão. Aqui diz que ele deveria ser um rei que deveria servir somente a Deus, mas diz que ele também queimava incenso nos altos, diz que ele ainda permitia que o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E isso trouxe, vamos dizer assim, uma exaltação para o coração desse homem, porque Deus o abençoou, e ele achou que também poderia queimar incenso no altar do Senhor.
fazia isso nos altos, por que eu não posso fazer no templo? Só que o Senhor, ele é, vamos dizer assim, santo. E foi o Senhor mesmo que instituiu da linhagem de Arão os sacerdotes para queimar o incenso, não o rei. Amém? Aí diz aqui que ele, já havendo fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Então, quando diz aqui, o Senhor feriu ao rei, não que o Senhor tivesse ferido diretamente, mas por causa do pecado, né, desse rei, ele foi julgado por Deus. Amém? Além de queimar incensos, ele se exaltou no seu coração e todo aquele que se exalta será abatido, como o texto em 2 Crônicas é mais consistente, né? Quando diz Uzias é atacado de lepra. Esse Uzias é o mesmo Azarias, o rei leproso. Mas diz que quando ele foi fazer isso, o sacerdote, né? Porém o sacerdote Azarias, eu acho que é por isso que lá em Crônicas vai fazer essa diferença entre Uzias e Azarias, porque ao mesmo tempo que o rei era chamado de Azarias, existia também o sacerdote com o mesmo nome. Então, na cronista aqui, eles vão fazer essa separação, colocando o nome de Uzias no lugar de Azarias, porque senão ia ficar mais complexo ainda. Diz assim o verso 17 de 2 Crônicas, né, capítulo 26, você pode abrir lá. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Ou seja, não eram homens que eram levados para querer, vamos dizer assim, alguma coisa do rei e permitir que o rei fizesse tudo. Não, eles eram firmes na lei do Senhor. Então, eles vão entrar, né, e vai dizer assim, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra da tua parte, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Versículo 19. Então Uzias se indignou, olha, ele se exaltou, ele se indignou contra aquilo que os sacerdotes foram da parte do Senhor adverti-lo. Aí diz o seguinte, tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes. Rapaz, isso é muito sério. Ele queria agora, vamos dizer assim, porque era o rei, exercer a autoridade erradamente contra os sacerdotes de Deus. Aí diz o seguinte, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa. E apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Então ele foi julgado, porque por ser bem-sucedido, pelo Senhor ter dado a eles grandes vitórias, né, até os filisteus ele conseguiu também vencer e construir cidades. Foi um rei que Deus abençoou demais. Mas ele fez o quê? Exaltou o seu coração e isso foi para a sua própria ruína. É um cuidado que nós precisamos ter. É um cuidado que nós precisamos, vamos dizer assim, se guardar, amém? Eu vejo muitas pessoas que chegam na igrejas carentes, humildes, pessoas que chegam enfermos, humildes, pessoas que chegam necessitados, com problemas no seu casamento, e nós começamos a ministrar a palavra, nós começamos a orar por eles, nós começamos a visitá-los, aconselhá-los, e Deus começa a intervir, Deus começa a fazer maravilhas. Aquele que estava em dívida já não fica mais em dívida, aquele que estava desempregado consegue emprego, aquele que estava com uma crise familiar, o Senhor vem com intervenção na sua família, o que chega enfermo é curado. Mas sabe o que é que acontece depois que os seus problemas são resolvidos? Ele exalta o seu coração para a sua própria ruína e começa a cometer transgressões contra o Senhor. Abandona a congregação, começa a voltar a fazer aquilo que não deveria fazer mais, começa a ficar negligente para com a obra do Senhor, começa a viver uma vida que não quer dar mais satisfação, não quer mais viver na comunidade, e infelizmente, né? Uzias fez isso e foi julgado por Deus. Olha o absurdo,
foi fazer algo que era somente permitido aos sacerdotes do Senhor. E quando os sacerdotes do Senhor foram até ele para confrontá-lo, ele colocou o incenso contra os sacerdotes. E aí, o juízo de Deus caiu contra ele, irmãos. E a lepra surgiu na sua testa. E ele teve que morar agora num lugar separado, numa casa separada. Diz o texto que ele reinou 52 anos. Mas foi Jotão, seu filho, que administrava, né? Que estava no cargo da casa e governava o povo da terra. Então é muito importante nós sabermos isso e termos essa identidade, né? Porque o que ele fez não era para ele ter feito, assim diz o texto, em 2 Crônicas 26, 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Olha, excluído da casa do Senhor, ficou leproso, e foi até o dia da sua morte, porque o que ele cometera não era algo aceitável. Exaltou o seu coração. Cuidado, irmãos. É algo que nós precisamos aprender lendo. E eu tenho aprendido tanto comentando esses textos. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Fazendo assim, você nos ajuda a levar o Evangelho a mais pessoas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.